E olha só, bem-vindo a mais um episódio Doses da Tati. E, gente, hoje eu estou com uma pessoa incrível, maravilhosa, linda, perfeita. Uma mulherão, olha, sério, um mulherão, que vocês não têm ideia. Estou aqui com a Roberta Martinez. Seja muito bem-vinda, Roberta, maravilhosa, linda e perfeita. Obrigada, Tati. Meu Deus, deixa eu voltar aqui pro estúdio. Já tô na estratosfera. Oh! Que delícia estar aqui com você, tá? Poder estar aqui compartilhando algo aí com o teu público, com as pessoas que curtem você. Eu sou fã. Ah. Conheço e sou fã. É um privilégio para mim estar aqui. Obrigada pelo convite. Meu, gente. E a doutora Roberta, porque ela é doutora, hein? Ela é uma das melhores advogadas que existe de marca. Ela já trabalhou para grandes marcas, inclusive marcas do Ratinho e outras grandes marcas aí, ela já trabalhou. E ela deu uma guinada, resolveu dar uma guinada na vida dela profissional também, trazendo algo que deixou você muito feliz, né? Na verdade, você passou por uma transformação muito grande. Que hoje ela é nada menos, nada mais do que uma consultora maravilhosa de moda. Vai assuntando aí, hein? Imagem. Ó, de imagem. E olha a coragem dela, hein? Olha a coragem dela fazer isso aqui, ó, na vida. E hoje tá aí essa mulher linda, maravilhosa, poderosa. E conta um pouquinho pra gente aí, o que te levou a essa transformação, né, como pessoa, como mulher, como mãe, como tudo. E na verdade eu me formei bem cedo advogada e já tive uma grande oportunidade na minha vida, que foi ser convidada para ser diretora jurídica de um grande grupo de comunicação, que é o SBT do Paraná, são as redes de rádio e TV do Ratinho, e também o grupo dele, né, de fazendas, de hotelaria. Então foi uma grande oportunidade de crescimento para mim ali, onde eu me especializei, como você mesmo falou, em contratos de licenciamento, de franchise, em marcas, e sempre gostei muito de fazer isso, me encontrei ali, né, foi para mim um prazer estar 16 anos à frente da direção jurídica do grupo. Mas nesse tempo em que eu estava lá, né, e eu até tive o prazer de te conhecer, né, Sim. em um dos projetos, eu vivi muitas experiências, né? Eu vivi minha maternidade, né? Eu vivi conquistas ali. E chegou uma hora, perto da pandemia, que a gente... Eu não sei se a pandemia fez isso. Eu vejo que muita gente passou por um momento mágico, né? De reflexão. De reflexão, de você ter mais tempo, né? Em casa, com a sua família. E esse momento fez eu olhar para o meu interior. O que eu queria para mim? Porque, Tati, eu era uma pessoa extremamente consumista, né? Então, eu sempre busquei, né, nos looks, nas roupas, tentar achar a imagem que me conectaria com o meu negócio, com o que eu fazia. Mas eu via muito insegurança em mim. E aí, quando eu resolvi fazer uma consultoria de imagem, que envolveu também não só a questão de escolher as roupas, envolveu olhar para si, olhar para mim. Então, hoje até é legal, porque a consultoria de imagem, ela não é só você saber escolher looks, você montar guarda-roupa, você fazer detox de guarda-roupa. Não, não é isso. É você se conhecer, você saber quem você é e você achar o que é a imagem que você quer comunicar, de credibilidade, de autoridade, de poder. E foi então que com essa consultoria eu me achei, até mesmo na minha profissão. Porque acho que até você já participou de reuniões comigo, né? Já. Eu chegava assim, toda cunhadinha, achando assim, não, esse casaco vai me empoderar. Mas não me empoderava. Né? E em todos os eventos era assim. Até tem uma amiga minha que é advogada, nossa, ela é simplesmente maravilhosa, que é Mariel Biqueiroz. Aí, quando eu passei por toda essa transformação, ela falou assim: nossa, Roberta, depois da pandemia, tudo mudou em você. O tom de voz, até o jeito que você pisa, a forma como você senta numa mesa de reunião, a entonação com que você se comunica. Então, esse é o poder da consultoria de imagem, fez em mim, e eu falei, gente, eu quero viver isso, né? Eu quero viver isso, eu quero compartilhar isso. Comecei a compartilhar isso com todo mundo.
E aí, continuei advogando lá na diretoria jurídica e tal, e todo mundo falou, não, mas você é maravilhosa, cheia de estilo, você tem que me ajudar a encontrar o look tal e X. Então, eu era essa amiga que sempre dava um toque para as colegas, para as outras amigas. E foi então que, num determinado momento, eu vi que eu poderia ser mais feliz, compartilhando também um espaço da minha vida profissional para essa minha paixão, que se tornou a minha paixão, que é olhar para as pessoas. Eu comecei a olhar para as pessoas de um jeito diferente. E aí eu fiz a formação em consultoria de imagem e estou muito feliz, estou ajudando muitas pessoas nesse processo de se encontrar, de realizar seus sonhos, de passar essa imagem de poder, mas sem deixar o que eu gosto, o que eu me formei, né, que é o direito, que está em mim também, trabalhar também com as marcas. E, na verdade, você, Tati, sabe que a gente é a maior marca, né? Então, quando você tem um negócio, a tua carreira, você tem a primeira marca que você tem que trabalhar é a sua. Então, eu já posso ajudar as pessoas daí já. Porque você trabalhou. Vamos construir a sua marca, vamos proteger a sua marca, vamos registrar a sua marca e vamos trabalhar o teu posicionamento para que você seja o reflexo da sua marca, do que você quer passar, do que você quer vender. Esse é o verdadeiro marketing. Todo o resto é falso. E eu acredito também que toda essa mudança que você sofreu, vamos dizer assim, que você se permitiu fazer, porque você se permitiu, né? Chegou um momento da sua vida que falou, não, eu vou mudar a minha vida profissional, eu quero ter algo a mais que me faça me sentir bem e feliz. Exato. Porque assim, a gente sente, quando eu te vi, na verdade a gente se encontrou lá no X-Business, né? Sim. Eu vi uma transformação, tipo, né, no teu olhar, como a sua colega falou, no teu jeito de andar, no teu jeito de falar, no teu jeito de se posicionar. E isso também, com certeza absoluta, olha, gente, isso é certeza absoluta, tá? Teve também as críticas, né? Pessoas que, deixar de fazer isso, ou fazer aquilo outro, porque às vezes as pessoas, elas querem ter o poder e o controle sobre a vida da gente, né? Querer que a gente viva numa maneira que elas querem, vamos dizer assim. E eu não falo só também de familiar, falo de pessoas amigas, de conhecidas e tudo mais. Eu acho que também você deve ter passado por isso, né? Por esse processo. Por que eu falo isso? Porque às vezes tem as pessoas tá ali, sabe? Naquela mesma posição que você estava. Sabe, atrás dos bastidores, ali tentando ver se um casaco ali, se uma marca ia te favorecer numa reunião, para ver se você ia ser mais vista, vamos dizer assim. Às vezes tem essa pessoa que está assistindo a gente e tá ali, sabe, confusa, com medo da opinião alheia, vamos dizer, né? Porque às vezes, dependendo da opinião, ela fere, né? Exatamente. Né? Ela fere, ela te faz voltar. Poderosa. E te faz continuar onde você tá ali, fica pro resto da vida e pronto, né? Então, eu acredito que você deve ter passado por essas críticas, que não deve ter sido fácil para você, na posição que você estava, mas também isso também te trouxe benefícios para você também se forjar e ser uma mulher mais forte, né? Ainda do que você já era e não se percebia, né? Quer dizer, até essas próprias pessoas te anulavam sem querer, mas acabavam te anulando, né? Sim. Várias pessoas, até as que são do meu círculo íntimo, vieram falar comigo porque acompanharam o meu processo e viram que coragem você teve. Porque não é fácil mudar. Não. Porque a mudança, ela tem que vir de você, mas muitas vezes você não tem esse apoio. Porque as críticas, como você falou, as críticas vêm. Então, mas o que ela quer? Agora ela quer mudar de vida, ela tá aí já com a carreira toda construída, ela tá abrindo mão dessa carreira. E, na verdade, eu não estava abrindo mão da carreira, eu estava mudando a forma de eu ver o mundo, de eu me ver, de eu me encaixar naquele ecossistema. Então, quando eu decidi mudar, isso refletiu todas as áreas da minha vida. Porque quando eu me conheci, eu vi muita coisa errada. Então, foi com a psicologia, né, com a terapia e com a consultoria de imagem, eu conheci a Roberta. E eu sabia o que eu queria e o que eu não queria. E quando você decide falar sim para você acaba falando não para muitas pessoas. E são pessoas, às vezes, que a gente ama. Mas o não é porque a gente não gosta delas. É porque a gente não pode continuar vivo sem brilho. Sem felicidade, sem energia,
Como é bom você acordar bem, olhar pro espelho, se sentir bem, com vontade de dar um sorriso. Nossa, adoro! Roberta, que delícia, você tá fazendo as coisas que você quer. Então, isso comecei a olhar dentro do meu casamento. O quanto eu estava falando sim, 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 sim pro meu ex-parceiro e quanto eu estava falando não, 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 não pra mim. Mas quando eu comecei a falar sim pra mim, não pra ele, as coisas mudaram. Então eu tive que terminar meu casamento. Por quê? Porque eu estava anulada. Não porque ele era uma má pessoa, excelente pai, excelente pessoa, íntegro pra caramba, mas eu estava me anulando para poder manter aquele relacionamento. E a mesma coisa na minha carreira. O quanto eu estava me anulando para poder fazer todo aquele ecossistema feliz, né? Aquele jogo de xadrez que tem no corporativo, né? Então, né, eu falei assim, esse jogo tá me fazendo mal, né? Aí as escolhas que eu comecei a fazer na vida pessoal começaram a refletir também nessas pessoas que me cercavam, nas críticas que vieram. Então é muito difícil você fazer escolhas e sustentar as suas escolhas, mas eu tinha uma convicção que só a terapia me trouxe. Eu vou ser feliz. Eu não quero passar mais nem um minuto na minha vida sem me sentir feliz. Por quê? Porque eu amo as pessoas, eu amo gente, eu acho que eu posso ajudar muito as pessoas e eu estou me anulando, estou escondida aqui. Numa salinha, numa roupinha, né, no casamento, né, que tem cheio de regras, que eu tenho que seguir. E a única coisa que eu vivi muito bem, que eu acho que eu me realizei, foi o que me deu energia para eu fazer as outras coisas, era a maternidade nessa época. Olha só. Mas até a maternidade, eu comecei a pensar assim, que exemplo eu vou dar para minha filha? Né? Será que eu, a mulher que eu sou hoje, não sendo uma mulher satisfeita, porque eu sei quem eu sou e sei quem eu quero ser. Ele é teu reflexo. Será que é essa a imagem que eu quero passar para minha filha? Será que é essa mulher que eu quero que ela seja? Não, eu quero que ela seja poderosa. E eu tive que romper também com o círculo de amigos da minha igreja que eu pertencia, porque não aceitaram o meu divórcio. Então foram muitas situações difíceis que eu tive que romper para eu poder viver o que eu queria viver, a Roberta. Você viu que impressionante? Para você, olha só, você falou uma coisa muito interessante, que para você se realizar como pessoa, como mulher, né, como profissional, mulher, como profissional, como tudo, né? Olha o tanto de coisas que você tem que abrir mão. Mas aí eu te pergunto, será que é abrir mão ou você deixar de dizer sim para essas pessoas? Né? Porque se uma pessoa tá do teu lado, vamos dizer assim, se a pessoa tá junto com você, só porque você diz amém a tudo, e porque você aceita todas as regras, toda a forma, tudo aquele meio que tem em volta dela ali, né? E ela se afasta de você a partir do momento que você fala, não, agora eu quero olhar pra mim, eu quero cuidar de mim. Exatamente. Então significa o quê? Que não eram as pessoas certas para estar do teu lado também. Né? Porque daí não estavam te olhando como a Roberta, que você estava com aquela necessidade, né? Porque às vezes a gente olha pra uma pessoa, né? A gente eu que já vivi aí muitos anos, já conheço muita gente. Então você olha pra pessoa, você já vê, é nítido. Você enxerga já a vida da pessoa sem você conhecer pela imagem dela, como você falou, pelo olhar da pessoa, pelo jeito de andar, pelo jeito de falar, pelo jeito de se vestir, né? Exatamente. E esse trabalho que hoje você está desenvolvendo, que isso te trouxe, vamos dizer, mais um motivo para ser feliz, né? Esse trabalho, você resgata isso da pessoa, que não é simplesmente, não é questão de roupa, não é questão do jeito de sentar, não é questão disso ou daquilo, é questão da autoestima dessa pessoa. Exatamente. De você limpar ela, vamos dizer assim, a consultoria é de dentro para fora, né? Exatamente. Né? Você que viveu tudo isso, você é uma mulher que pode traçar essa experiência. Exatamente. Né? Eu sou cristã. Sim. Eu acredito muito em Deus. E eu acredito que Deus, no que a Bíblia diz, que Ele fez a gente a imagem e semelhança dele. Ele é poderoso. Sim. E Ele dotou a gente de um poder extraordinário. E isso eu enxerguei. Que nada estaria fora do meu alcance. Então, ser feliz estava ao meu alcance. E essa questão da consultoria, para mim, faz todo sentido, porque a consultoria é sobre gostar de pessoas.
Não adianta você gostar de moda, você ser apaixonado, porque eu também sou. Sim. Eu adoro moda, acho isso super um universo apaixonante. Mas você precisa gostar das pessoas. E é essa a mágica da consultoria de imagem. Quando eu vou atender uma cliente, eu passo para ela um questionário. A gente faz uma anamnese da pessoa. Qual é a rotina de vida, qual é o estilo de vida, como ela se sente, que imagem ela quer comunicar. E aí eu vou chamar ela para uma reunião para a gente entender como que aquela imagem que ela quer vai fazer sentido nessa rotina, nesse estilo de vida. Às vezes a pessoa, ela descobre que ela quer mudar. Ou ela descobre que ela precisa fazer uma transformação. E isso é para o melhor dela. Então é algo muito satisfatório, muito gratificante, porque a gente, como você falou, você consegue comunicar quando você está com a imagem certa, você consegue comunicar para o mundo em 3 ou 5 segundos se vale a pena ser ouvida. Vale a pena ouvir a Tati? Nos 3, 5 segundos que eu converso com você, eu já sei se vale a pena ou não. Sim. Né? Essa é a primeira impressão. Então, por que não você, desde o acordar até o deitar, você estar preparada para todas as ocasiões da sua vida, para todas as oportunidades que aparecem, que nem lá no X, né? Que a gente se conheceu. Foi. E você me deu muitos feedbacks legais lá. Então, eu acho que a vida é essa conexão. E essa foi uma oportunidade. Mas por que talvez você se interessou em me ouvir? Porque acho que eu despertei em você uma curiosidade. Nossa, essa mulher é diferente. Eu conheci ela daquele jeito. Eu levei um susto, falei, oxe, conheci uma pessoa, tô vendo outra aqui, o que tá acontecendo? E é assim que a gente tem que ver. A vida é uma festa. A vida, ela merece ser celebrada. Então, o que eu vendo para as pessoas, o que eu passo para as pessoas é isso. Todos os dias, a cada minuto, do acordar ao deitar, é a ocasião especial para você estar bem com a imagem que você está comunicando, se a sua pele está bonita, se você está com a maquiagem certa, se você escolheu a cor legal para você em determinada situação. Às vezes até a cor errada. Sim. Por exemplo, eu estou lá devendo na escola do filho, preciso adiar, fazer um crediário, alguma coisa, eu escolho a cor errada, eu fico abatida. Então, veja, a consultoria de imagem, ela tem o poder de transformar tudo que você pretende na sua vida. Você tem uma missão, né? Você já sabe, né? Depois você tem uma missão de me, uma consultoria pra mim, porque pensa uma mulher choca, sou eu, gente. Choquíssima. E é legal, porque você tem uma personalidade super, super forte e é uma mulher muito criativa. Então, é isso que a consultoria vai fazer. Vai só ressaltar a beleza que você tem, a personalidade que você tem, para comunicar a imagem que você quer. Tá vendo aí, gente? Então, é bem... vou ficar chiquetosa, hein? É bem poderoso. Eu vou ficar um nojo depois dessa consultoria, só para avisar vocês. E olha só, a gente fala assim, mas eu imagino, quando você tá dentro de uma bolha. É que assim, eu sempre fui muito eu. Eu nunca consegui disfarçar meu eu, entendeu? Então é assim, gostei, não gostei, sempre lutei pelos meus ideais, pelo aquilo que eu quis, nunca me importei com a opinião dos outros, o que vão achar, o que vão deixar de achar. Sempre segui, tanto na minha vida profissional, eu vou pra frente sem olhar pra trás, entendeu? Quer me acompanhar? Me acompanha. Não quer, problema é seu, fica pra lá. Eu não vou baixar minha cabeça, ficar aqui, me anular pra poder te agradar. Um exemplo, né? Então eu fico imaginando a dor, que não deve ser, a angústia, a tristeza, tipo, sabe assim, a pessoa viver em prol do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar, né? E viver a vida das outras pessoas, né? Não, eu tenho que manter esse relacionamento, eu tenho que manter esse casamento, porque, nossa, se eu me separar, o que a minha família vai pensar, o que os meus amigos vão pensar, né? Nunca é se o que vai ser bom pra mim ou o que não vai. E é interessante, assim, que eu nem posso dizer que eu tinha consciência da dor. Por quê? Porque tem aquela frase, né? Pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho é bom, né? Você segue qualquer estrada. E como eu não me conhecia tão bem, eu não sentia essa dor. Mas a partir do momento que eu me entendi, e eu sabia, eu tinha certeza de que aquilo não era o meu momento, de que eu podia mais,
que eu podia viver emoções maiores na minha vida, né? Que eu podia experimentar coisas que eu nunca tive coragem de experimentar, né? Eu entendi que aquilo estava doendo em mim. Aí vinha aquele processo de dor, aquela vontade de chorar, sabe? Aquele medo de falar, de externar. Eu passei vários meses, até anos ali, sem mostrar para a pessoa que eu queria mudar. Para as pessoas que estavam em volta. Mas eu já queria mudar. Mas como que eu vou falar para essa pessoa? Porque eu fui treinada para agradar. Nossa, né? Que forte isso. Fui treinada para agradar, hein? Fui treinada para agradar dentro de uma organização que a gente precisa pensar. E assim, eu agradeço que hoje eu desenvolvi um nível empático muito grande em relação às pessoas. Eu consigo conversar com alguém, eu consigo saber se ela está desconfortável ou não, como eu preciso falar para deixar ela mais confortável ou não. Isso para mim foi uma coisa legal que eu aprendi. Mas ao mesmo tempo eu também fui treinada para eu sempre colocar as pessoas em primeiro lugar. E aí a gente tem que se amar. E senão a gente não tem estrutura para segurar isso. Você não segura isso por anos. Colocar sempre a outra pessoa no primeiro lugar. Né? Não tem aquele aviso do avião, que primeiro, quando tá com turbulência, se cai, né? As máscaras vão primeiro em você, depois nas pessoas que você precisa cuidar. A vida é assim também. Primeiro em você, depois... A gente não cuida de alguém, ou a gente não vai longe, se a gente não tem o amor próprio, a gente não é uma pessoa bem resolvida, e a gente sabe falar sim para nós mesmos. Né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Na vida tudo é equilíbrio, né? Você que é cristã também, você sabe, né? Tudo a gente tem que amar o próximo, mas a gente tem que amar... Porque se a gente não ama a si, eu não me amo, como é que eu vou cumprir a ordem de Cristo? Amar o próximo como a si mesmo. Mas eu não me amo, então eu vou amar aquela pessoa de que jeito? Como que vai ser? Né? Então isso foi transformador. Então na verdade você entende que eu nem sentia a dor que eu vivia, mas o processo de autoconhecimento fez eu sentir. E aí, com a dor que eu gerei, como é que se diz? Aquele espinho, né? Que gera toda aquela transformação. Eu desabrochei para a vida. E hoje, assim, você como passou por todo esse processo, você consegue identificar a felicidade no olhar das pessoas, não consegue? Consigo. Então, por exemplo, assim, eu digo assim porque eu gosto de analisar as pessoas, sabe? Que eu tava te falando, nossa, eu adoro elogiar. E também eu gosto também quando não tá legal, eu falo, meu querido, feedbacks, meu né? jeito. Adoro feedbacks. Feedbacks são presentes. Né? Verdade. Aí você vê aquela pessoa que às vezes tem tudo. Tem dinheiro, tem tudo, mas não tem nada, só tem dinheiro. Né? Porque você olha no olhar... Né? Nossa, gente, aquilo pra mim, assim... Eu conheço muita gente assim. Eu também. Muita gente. Aí eu olho pra pessoa e falo, gente... Que merda que essa pessoa tá fazendo da vida dela. Tipo, a vida é tão curta. Se você parar pra analisar... A vida é uma só. É uma oportunidade que você tem pra ser feliz. Essa aqui é essa. Né? É curta. A gente pensa que ela é longa, ela não é. Ela é muito curta, porque você já começa a sua carreira profissional, deve ser já casa, já tem filho. Eu, nem no meu caso, eu tenho neto e tô ainda, né, aí nas atividades. Sim. Depois vocês vão saber. É muito curta pra você ser infeliz. É muito curta pra você ser infeliz. Não dá pra pensar, imaginar uma existência infeliz, né? Aí você tá lá, né? Depois de passou anos e anos e anos. Por que quando eu tinha energia? Por que quando eu tinha coragem? Né? Por que eu não procurei ajuda? Por que eu não procurei isso pra mudar de vida? Agora perdi toda a minha vida em prol disso, daquilo. Eu acho assim, ó. Esses dias eu falei, pode até impactar no que eu vou falar. Às vezes a gente se anula até por conta de filho. Exato. Entendeu? Querer viver a vida do filho, não deixar o filho seguir a vida dele ali, né? E a gente acaba até sufocando as pessoas à nossa volta, né? Então eu vejo assim, e dói em mim quando eu vejo pessoas assim, sabe? Pessoas que têm tudo, mas não têm nada. Só são ricas de dinheiro, só, mais nada. Não tem aquele amor que você olha assim, sabe? Vai tirar aquela foto, você já vê, que brilha, que brilha, né? de verdade, sabe? A gente sorri com os olhos quando tá feliz. Com os olhos. Não é só a pessoa vai lá assim...
Fica Sim, aquela um sorriso forçado. Nada a ver. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma jornada muito curta, é uma jornada que a gente tem que começar, como você falou, se autoconhecer. O que que faz a Tati feliz? O que que faz a Roberta feliz? Igual assim, ai, Tati, por que que você abriu Doses da Tati ali com o meu podcast? Por quê? Porque eu sou curiosa, eu gosto de saber da vida das pessoas. Olha que delícia. Eu gosto de transmitir conhecimento para as outras pessoas. Aqui, a gente não fala só de beleza, a gente fala de saúde, de beleza, de política, de tudo que você imaginar, entendeu? De culinária, de gastronomia. Então eu olho algo ali, eu tenho curiosidade, eu vou atrás da pessoa e falo, vem bater um papo comigo, entendeu? Sim. Então, e eu acredito muito nisso. Eu falo assim, se a gente tivesse mais padarias aqui, mais locais para happy hour, mais, né, essa convivência, né, esses cafés, sei lá. Sim. Essa convivência de bate-papo. Pô, vamos bater um papo, vamos conversar. Interessar-se pela vida dos outros. Olha quanto a gente aprende, quantas conexões a gente faz. A gente teria menos farmácia. É, verdade, você tem razão. Eu falo Curitiba cheio de farmácia. Tem muito farmácia. Né? Mas tinha que ter mais cafezinhos, padaria, vamos torcer. Você pode viver. Esse hábito, né, de você estar com as pessoas, conhecer pessoas novas. Isso para mim foi a primeira fase da minha transformação. A primeira fase. E foi a fase que me deu mais poder. Receber esse contato das pessoas. E eu acho assim, as pessoas bem resolvidas, quando você encontra ela, que nem você é uma pessoa bem resolvida. Você gosta de elevar as pessoas à sua volta. Ai, adoro. Você gosta de dar oportunidades, né? Quantas vezes eu senti isso, né? Da sua parte em relação a mim mesma. E isso mostra que você tá feliz e tá bem resolvida. A pessoa que não é bem resolvida, ela não gosta de ver as outras brilharem. Não. Ela não gosta de dar oportunidade para as outras pessoas. Ela não gosta de se conectar com outras pessoas, de transmitir conhecimento, porque ela acha que... Hoje. A gente até já falou. Eu falei assim, que tem gente tão miserável, mas tão miserável, egoísta, que nem pagando ela transfere o que ela sabe. Exatamente. Por quê? Porque ela acha que essa é a segurança dela. Mas é uma insegurança. É uma doente. É uma pessoa doente. É uma insegurança, porque a partir do momento que você precisa deixar as outras pessoas num patamar menor, que não pode ter um conhecimento que você poderia transmitir para elas, é porque você tem insegurança. Então, esse também é um processo que trabalhar a imagem é importante, né? Você se sentir segura, você transmitir credibilidade, autoridade, uma marca forte, conhecimento, tudo isso é essencial para o mundo que a gente vive hoje. Sabe o que eu falo para você uma coisa assim, interessante hoje, agora nessa tua carreira, né, que vai agregar ao jurídico? Eu falo assim, ó, hoje em dia tá cheio de guru de internet. Sim, entende? Gente que nunca fez nada. Isso, nunca fez nada. Nunca passou pelo processo, pela experiência pra mas poder quer vender. ser aquele cara que tá indo bem, porque ele sim fez, construiu, tem experiência. Então você, no teu caso, você viveu a experiência na carne. Vivi a experiência. Entendeu? Na carne, no teu sangue, na carne. As dores, todas as dores, né? Você viveu tudo isso e você viu o que a consultoria de imagem for transformatória na sua vida. E por você ter adquirido esse conhecimento, né? Esse conhecimento do que foi transformador na sua vida, o que você fez? Não, agora eu vou transmitir para outras pessoas que podem estar passando pelo mesmo processo do que eu passei, né? E é uma forma de você poder estar se doando, né? Teu tempo e teu conhecimento e tudo mais para essas pessoas e transformar a vida delas. E isso automaticamente elevar mais ainda a tua autoestima, te deixar mais forte, mais poderosa, mais linda e mais perfeita. E me deixa estar... Olha quantas mulheres maravilhosas que eu tenho a oportunidade de conhecer com a consultoria. Maravilhoso. Né? É um mundo muito, muito... que agrega muito pra gente. E eu acho que a cada dia eu sinto um crescimento, porque é uma troca. Eu passo conhecimento e eu recebo. Maravilhoso. Também das outras pessoas. Então, que nesses dias mesmo, teve uma amiga minha, que a gente é de uma confraria, e ela precisava estar num evento que ela foi convidada para ser uma pessoa de destaque no evento. Acho que ela seria palestrante, jurada, e ela estava declinando porque ela não estava bem com a imagem dela. Porque ela, de maio para cá, ela ganhou um sobrepeso e ela nunca chegou nesse peso que ela tá hoje, e ela estava envergonhadíssima, ela achava que não ia segurar. Oh, né? Deus, eu queria ser assim, imagina às vezes.
Eu não consigo. Eu falei, claro que não. Você vai sim. Você vai conduzir o evento, vai fazer a palestra, vai ser jurada, vai fazer tudo que querem de você. Porque se te convidaram, é porque entendem que você é importante para aquele momento. Maravilhoso. Você tem muito a contribuir. E aí, até na semana, eu não podia dar consultoria para ela presencial. A gente fez online e ela foi lá, provou vários looks. E aí, eu consegui ajudar. Ela foi, realizou, estava lá bem linda, maravilhosa, com o look certo. E ela realizou o que ela... Com certeza se arreprenderia de não fazer, mas né? Porque é muito além, né? Como você falou, é muito além do que dá roupa, uma dor, né? que você resolve, uma dor, né? E eu tenho assim, gente, eu tô falando sério, tá? Eu tenho um sonho de ser chique. Eu tenho, mas eu não consigo, entendeu? Às vezes eu vejo a doutora Roberta, porque ela assim, ela parece uma boneca, gente, de tão linda, maravilhosa que ela é. Ela sabe gesticular com a mão, eu já não. Eu já chego assim. Ontem eu tava conversando com um amigo meu, ele falou, opa, calma, tá me batendo? Eu quero ser chique. Entende? Só que assim, cada um tem sua essência, né? Claro. Eu não sei se eu consigo chegar nessa chiqueza, sabe? Assim, eu acho que eu vou me estranhar, entendeu? Tipo assim, chegar assim. Mas você sabe que isso a gente também consegue entender na anamnese. Porque você fala assim, eu quero ser chique. Mas, Tati, o que é ser chique pra você? Ser assim. Quer ser elegante. Sabe assim, bonitona, assim? E a tipo gente... assim, sabe assim, eu sentar com uma saia, assim, saber cruzar a perninha, sabe assim? Olha aí. Mas eu acho que Deus não vai ser eu, sabe? Daí eu falo assim, caramba, será que vai ser eu? Aí eu acho que eu entro na dor, né? Capaz de eu entrar na dor. Pô, eu tô aqui sentada, não posso falar. Porque você precisa... meus braços. Você precisa segurar a imagem que você quer transmitir. Pois é. Mas será que você quer ser chique? Por quê? Porque eu acho lindo ser chique. Mas pra tua vida profissional precisa... Pro relacionamento precisa, né? Qual que é o objetivo de imagem que você tem? Aí a gente vai entender se vale a pena você fazer uma transformação tão grande ou se talvez você tenha que fazer só alguns ajustes finos. Porque assim... Olha, ajustes finos, hein? Escutaram bem? Ajustes finos. Dá licença, que eu vou virar um nojo. Você vai ficar de cara comigo. Porque a consultoria de imagem não pode tirar a essência da pessoa. Ninguém vira, você não constrói uma nova persona sem ter aquela pessoa ali, aquele ser humano que segure ela. Então tem que ter, muito bem trabalhado, é um processo mesmo, né? E eu assim, por exemplo, se você me conhece de tempos assim... Por exemplo, eu tenho um coração gigante, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de levar... Isso é de mim, ninguém vai conseguir tirar. Eu gosto de ver a pessoa bem, sabe? Eu gosto de ver... Cara, eu gosto de gente bem, sabe? A pessoa não incomoda, a pessoa é feliz. Eu acho maravilhoso, sabe? Maravilhoso falar assim, nossa, o fulano tá bem. E eu sou testemunha disso. Pessoa, sabe? Tá ganhando dinheiro. Muito generosa. A pessoa tá feliz. Eu sou assim, sabe? Só que a minha imagem transmite... Sei lá, medo, eu acho, às vezes as pessoas já falaram isso pra mim. Então, assim, nossa, Tati, às vezes eu tenho medo, eu queria falar com você, mas eu fiquei com medo. Acho que não sei se por ser muito bruta, assim, do jeito de falar, sabe assim? Então, esse é um desejo de imagem que você talvez tenha que ser mais acessível. Eu queria, tipo assim, ser mais assim, de olhar pra mim, assim, mais fofa, entendeu? Não sei se talvez eu posso falar fofa, eu acho que é acessível. Porque, assim, você passa uma imagem mais dramática, né? É terrível. De poder. Assim, muita gente que é muito acessível já quer o contrário. Quer ter uma imagem mais poderosa, mais austera, porque o cargo talvez seja uma executiva que precise disso e tal, para trabalhar melhor com a equipe. Mas no seu caso, você quer de acessibilidade. Então, o que a gente vai trabalhar? A gente vai ver em você elementos que podem te passar isso. Seja na cor do cabelo, que fique legal. Seja nas formas. Eu vou usar roupas com um pouco mais de linhas curvas, em vez de linhas muito retas. Né? Vou usar cores mais suaves, talvez em vez de cores tão dramáticas como preto, cores mais fortes. Então, a gente tem muitos elementos de design, de estilo para trabalhar uma imagem mais acessível, uma imagem mais romântica, uma imagem mais empoderada. Então, depende muito do que você vai querer. Mas, com certeza, você pode ser mais acessível. Tá vendo, gente? Eu tenho jeito. Pelas escolhas de cores. Se eu tenho jeito, imagina vocês. Então, vocês têm que procurar mundo tem jeito. A consultoria você da viu doutora como Roberta. Eu era antes? Era. Olha, gente... Você achava que eu tinha jeito? Você achava que eu tinha jeito? Era introspectiva, fechada. Era.
não sabia me Era posicionar, estranha mesmo. escolhia roupas caretas, me envelhecia, gastava dinheiro a rodo e usava só coisa que me envelhecia. O problema estava em você, né? Não estava nem nas roupas, né? Exato, então é toda uma transformação comportamental. As pessoas não entendem, até é legal eu estar tendo essa oportunidade aqui, né? Porque hoje a gente, até na internet, tem muito conteúdo de consultoria de imagem, eu acho bem bacana, porque difunde muito a profissão, que é nova, né? Tem uns 20 anos que existe o consultor de imagem. Mas, assim, não é só o look de rica, look de pobre, não é a cor que fica elegante, a cor que não fica elegante. Não é isso. É comportamental. É um processo que leva 1 mês, 2 meses. Depende da agenda da cliente, eu posso ficar 3, 4 meses com ela. Olha que maravilha. Dando essa assessoria. Então, é comportamental mesmo. E a gente, acho que é prova disso, né? Eu sou prova disso. O quanto que a consultoria traz resultados. E hoje, assim, ó. Outro já tá ali com a placa de encerrar, né? Ai, você me estressa. Rapazinho. Vem aqui atrás pra eles saberem quem é você. Ó, gente, e quero falar, né? Nem tinha pauta aqui, né? Não, que pauta. Ela chega e aqui fala é direto. Vem assim, aqui, eu não sei do que eu vou falar. É bem assim eu não mesmo. sei, então a gente Olha acaba lá, falando mais. Como que você vai gostar de uma pessoa dessa? Tá olhando aqui? Não tem como gostar. Faz parte, né? Aí, ó, tá vendo? Mas é como eu sempre falo, pra gente trazer mais assuntos nos próximos episódios. Entendi. Então vou ter que voltar aqui. Vai ter que voltar, com tá certeza. vendo? Eu vou falar de coisas, amenidades daí. E olha só, Roberta, eu quero saber de você assim, se você fosse olhar pra Roberta na tua infância, o que você diria pra ela? Olhar pra aquela menina, olha lá atrás, olha pra aquela menina lá. O que você diria pra ela? De frente pro espelho, mas você tá olhando ali bem pequenininha ali. Me conta, o que você falaria pra ela? Eu falaria para ela ser ela mesma. Para ela não desistir para ela ser a intuição dela. Eu era uma pessoa na infância super comunicativa, super falante, super brincalhona, super desinibida. E eu fui me tolhendo por conta de tantas regras dos núcleos de sociedade onde eu cresci. E eu diria para ela, acredita em você, seja você, brigue pelos seus sonhos, realize seus sonhos, até me emociona. Eu imagino. Mas nunca é tarde, a vida começa aos 40, tô na infância ainda. Olha só. E agora eu tenho uma novidade também. Então, mas eu já ia falar. Além de eu estar esse mundo da consultoria, todo esse envolvimento com as pessoas, entendendo um pouquinho o que elas querem, eu resolvi fundar, né, uma marca. Que é a Inanna Store. Olha que linda. Que é uma loja de moda, né? De roupas e acessórios femininos. Onde eu já desenvolvi ela no online. E agora tô abrindo meu espaço. Olha que maravilhoso. Que junto com a consultoria eu posso receber as pessoas também para verem looks incríveis que realmente façam sentido. Não é aquela roupa que a pessoa acha que vai colocar vai ficar bem pra ela, resolver o problema dela. Não. Vai ser aquele espaço sincerão, né, minha amiga? Eu sei que você tem esse desejo dessa saia, mas não ficou legal pra você. A gente vai ter que arrumar uma... Eu vendo roupas com propósito. Maravilhoso. Eu vendo roupas com objetivo. Maravilhoso. Se eu achar que essa roupa não vai, eu vou falar, Tati, eu falei pra essa pessoa que... Viu como eles estão ali? Vamos terminar. Mas... mais um pouquinho, oxi. Mas é isso aí, querendo me seguir, eu tô no Instagram, no @estilo Roberta Martinez, na consultoria de imagem. E tenho a minha loja de roupas e acessórios, que é a Inanna Store. Olha, então, @Inanna Store Brasil. Vocês vão me encontrar lá, vão ver meus vídeos. E como advogada, eu também tenho meu escritório, é só clicar lá no link da bio, vocês vão me achar também no meu WhatsApp. Quando precisarem também de uma consulta com marcas, registrar uma marca, entender melhor como se posicionar, né, para esse trabalho de branding eu também faço. Eu fico à disposição, para mim é sempre bom
tá com as pessoas. Maravilhoso, né, gente? Vocês viram, né? A mulher é 1001 utilidade, poderosíssima. E olha só, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. A gente vai se despedir, mas eu não vou deixar de convidar ela para as próximas. Mas eu vou convidar ela depois da minha consultoria, tá? Porque ela falou que vai me dar uma consultoria, ou vou me tornar fofa. Não, não é fofa, é acessível. Não, você não precisa ser fofa. Pra mim ter mais um pouco de, tipo assim, sabe? Assim, sabe, né, Caio? Tipo, não, empoderamento acho que eu já tenho. Acho que um pouco mais Acho que ela tem bastante. Tipo assim, até demais. Acho que isso é demais, entendeu? Tipo assim, eu queria, tipo assim, sabe? Eu falo assim, até que não é empoderamento. Eu fazer falo assim com a mão, sabe? Chegar assim e falar assim. Eu sei que eu já trazei aqui, mas eu vou dizer pra uma frase muito importante. Não é você se empoderar, é você trazer à tona o seu poder. Porque nós já somos. Meu poder. Nós já somos poderosos. Deus fez a gente poderoso. Então a gente honra Ele, trazendo à tona o nosso poder. Não podemos perder tempo. Quer honrar Deus? Quer honrar Deus? Trabalhe o seu poder, trabalhe a sua imagem, comunique o poder transformador, realizador. Cada ação, cada ato, a gente vai tocar no próximo naturalmente, né? E é isso aí. Prazer estar aqui, gente. O prazer é todo meu. Olha, foi maravilhoso esse papo com você. Não vai faltar oportunidade. E você, segue aqui no canal e não perca esse episódio completíssimo, que foi maravilhoso, tá bom? Pode se despedir de quem tá nos assistindo, meu amor. E até a próxima, linda. Gente, prazer estar aqui com vocês, compartilhando a minha história. E quero já deixar aqui meus contatos, quero sempre que vocês precisarem, eu estou aqui para um bate-papo legal, seja nas minhas redes sociais, seja no meu WhatsApp. Foi um prazer compartilhar esse momento com vocês. É isso aí, gente, Um beijo no coração de vocês e até a próxima.